Queridos, aula sendo gravada, vocês que vão fazer a gravação, Marina, Renatinha, Mercedes, tomem cuidado com o cronograma, tá? Para vocês não se perderem. Qualquer coisa me mandem mensagem no privado para a gente adaptar. Se vocês precisarem começar na quarta, não tem problema. A gente faz uma adaptação necessária. Mas é só importante seguir algumas coisinhas da sequência que eu vou apresentar para vocês hoje. Isso importa bastante todo o tratamento de Ayurveda, que a gente usa um processo alimentar, não significa que é essa alimentação que a gente vai levar para a nossa vida cotidiana depois. É uma alimentação específica de tratamento. E ela tem uma certa sequência, e tem um porquê dessa sequência. É simples, vai exigir uma dedicaçãozinha de vocês ali do preparo, da escolha dos preparos, tá? Mas eu tentei simplificar ao máximo e tentei deixar a ideia da monodieta também presente, monodieta no sentido de o que vocês vão comer no almoço é a mesma coisa do que vocês vão comer na janta. Tá? Isso é legal porque o nosso organismo ele necessita de variação de nutrientes e fitonutrientes. Isso é muito importante para a nossa constituição. A questão é, toda vez que a gente está trabalhando com qualidade digestiva, melhorar a qualidade da digestão, melhorar o fluxo gastrointestinal, a gente reduz a variedade, tá? Isso é um ponto chave quando a gente fala de detox. Detox é uma palavrinha contemporânea, tá? No Ayurveda a gente vai chamar qualquer desses processos de xamana. A Bia fez a formação com a gente tem os xamanas, que são esses programas de redução do impacto dos doshas, de melhora da nossa digestão, do nosso Agni, do nosso fogo digestivo. Toda vez que a gente trabalha esses processos de xamana, que eu estou chamando de detox para facilitar a nossa linguagem, o nosso contato com o que a gente tem hoje na nossa vida contemporânea, a ideia é vamos reduzir o peso da digestão. Não tem como a gente limpar um organismo que está sobrecarregado. Então, quando a gente traz mais variedade na alimentação, ou seja, a gente está trazendo mais informação para a nossa digestão. Variedade é no nosso organismo informação. A mesma coisa acontece com todos os outros órgãos do sentido. Quando você está aqui no teu celular, passando imagem no Instagram, você está trazendo variedade de informação para a tua mente. Então, a tua mente está processando um conjunto de imagens e de escritas. Então, ela está trabalhando com mais intensidade. Se você está num lugar que é muito barulhento, você está trazendo variedade de informação para os teus ouvidos. O teu cérebro vai ter que demandar mais energia para processar essa quantidade de informação que está chegando pelo teu sistema auditivo. Com a digestão acontece a mesma coisa. A gente precisa de variedade porque a gente precisa de vários nutrientes no nosso corpo. Mas para a gente dar conta de digerir essa variedade, a gente tem que estar com uma digestão boa, uma digestão forte. Por isso que no xamana, no detox, nos processos de limpeza, purificação e nutrição do Ayurveda, a gente vai reduzir algumas variedades de alimentos e a gente vai reduzir também a variedade da forma de fazer, tudo vai ser cozidinho. E eu vou explicar daqui a pouco por quê. Mas é muito importante isso para vocês, os ingredientes se repetirem, as formas de preparo que eu vou dizer o porquê se repetirem, porque a gente não está trabalhando agora com a nutrição através dos nutrientes dos alimentos. A gente está trabalhando com uma nutrição através do fortalecimento do nosso fogo digestivo. Depois que o fogo digestivo se fortalece, que a gente chama de Agni, que o corpo se dessobrecarrega, aí a gente volta para uma alimentação mais rica, com mais variedade, com alimentos crus, com alimentos mais secos, que tenha mais variedade, tenha mais vigor. Porque aí o teu corpo ele tá mais leve, mais limpo e com um fogo digestivo melhor. Então, tudo que você vai colocar no teu organismo vai ser bem aproveitado. Porque a nossa ideia é assim,
Às vezes você pode estar comendo o melhor alimento que existe para você, para a tua constituição, para a região que você está. Mas se o teu sistema gastrointestinal está fragilizado, você não consegue aproveitar a qualidade desse alimento. Então, esses processos de limpeza, nutrição, tá chegando. Esses processos de limpeza, de nutrição, esses tempos que a gente dá para o nosso organismo, nesse sentido dessa proposta que eu vou trazer para vocês, que é muito comum no Ayurveda, são coisas que a gente pode fazer periódica. Se vocês não conseguirem fazer o tratamento completo agora, acompanharem a sequência agora, não tem problema, vocês vão ficar com essa aula, vocês vão ficar com o material, vocês podem escolher um momento para fazer isso na vida de vocês. É porque juntos aqui, coletivo, é mais fácil. Porque se a gente tiver dúvida, vocês mandam no grupo, mas não tem problema, você pode pegar essa informação, você pode pegar essa orientação do Ayurveda e você leva para a tua vida. Então, percebeu, ó, isso é muito comum quando tem variação de clima, a gente está num clima muito frio, de repente vai para um clima muito quente. Quando a gente está em festas de final de ano, que muitas vezes a gente sai da rotina alimentar. Essas variações, boa noite, Tamar, bem-vindo, que bom que deu certo de entrar. Se achegue aí com a gente. Essas mudanças, essas variações climáticas, imagina no inverno, a gente estava no inverno, quem está aqui em São Paulo, a gente estava no inverno bem frio aqui, né, Rô? E aí, de repente, agora vai chegar uma primavera quente, essa semana já começou a esquentar. Então, o corpo ficou acumulando frio durante um tempo. A nossa mente, ela muda muito rápido, mas o corpo não muda na agilidade da nossa mente. A tua mente está percebendo que de repente ficou calor, mas o teu corpo, ele ficou às vezes um mês acumulando frio dentro dele. Na hora que vem o calor, isso dá um impacto no corpo. E muitas vezes a gente não percebe, porque a gente está acelerado, a gente está repetindo as coisas, e é normal, a nossa demanda de trabalho e de vida é muito intensa. Então, é natural muitas vezes a gente não perceber, a gente não foi convidado a perceber e a rotina não nos deu espaço para perceber. Então, agora a gente está fazendo o exercício, que é um exercício da medicina integrativa como um todo, da gente, acima de tudo, começar a perceber que o nosso corpo varia de acordo com questões externas também. Então, esses processos de fortalecimento do teu fogo digestivo, de fortalecimento do sistema gastrointestinal, de leve limpeza do corpo, você pode repetir nessas mudanças de clima ou de festas ou de momentos que você sai muito de uma alimentação que era boa para você e aí você percebe o teu corpo sobrecarregado, você percebe o teu corpo mais inchado, você percebe o teu corpo retendo mais líquido, você percebe o teu corpo com uma digestão mais frágil, com o intestino mais seco, ou mais solto, ou solto demais. Percebeu isso? Pausa, tira alguns dias para você fazer uma alimentaçãozinha mais suave, de mais limpeza, reconfigura isso, depois você volta para a tua rotina alimentar mais variada. Então, isso é uma coisa que o Ayurveda traz para a gente, que a gente pode levar para a nossa vida. Porque a partir dessa autoobservação, vocês podem utilizar isso em momentos diversos da vida de vocês, de acordo com a necessidade. Mulheres no ciclo menstrual, por exemplo. Tem muitas mulheres que no pré-menstrual, na TPM, podem sentir, começar a sentir o sistema gastrointestinal um pouquinho mais fragilizado. E durante a menstruação, o nosso vata aumenta, ou seja, o ar aumenta no nosso corpo, o espaço aumenta, porque a gente está perdendo tecido, o sangue é um tecido, a gente está tendo perda. Na TPM, a gente tem aumento de pita, porque o corpo acumula sangue, aumentou o pita, aqueceu o corpo, aumentou o fogo. Durante o ciclo, quando a gente está no ciclo menstrual, aumentou ar, porque a gente está ganhando espaço, então aumentou o vata. Muitas mulheres durante o ciclo têm uma digestão meio fragilizada. Às vezes, durante o teu ciclo menstrual, naqueles 2 primeiros dias que são mais intensos, faz uma alimentaçãozinha mais detox para você. Porque aí você ajuda o teu corpo a não se fragilizar, considerando que ele está tendo perda. E muitas vezes a gente nem percebe que o corpo, nesse momento, ele está um pouquinho mais frágil.
Porque a gente está tão voltado para as coisas externas e automatizado que isso é natural e é natural, só que é natural também a gente perceber. E aí, percebendo, a gente pode saber o que fazer naquele momento, tá? Então, esse é um processo que vocês podem utilizar em momentos diferentes da vida de vocês. E parte sempre desse lugar de autoobservação. Percebeu que o sistema gastrointestinal está mais afetado, está mais fragilizado, porque houve uma mudança. Você tem esse recurso, seja para fazer em 2 dias, seja para fazer em 3 dias. Você precisa pegar o princípio e aí você pode colocar em prática, tá bom? E aí, quando a gente faz um maiorzinho, que é como esse que eu vou passar para vocês, a gente tem a possibilidade de também fazer uma eliminação no último dia, que eu vou explicar para vocês como é que vai ser, que ela é simples e caseira, tá? Ela é bem tranquila da gente poder fazer. E aí, depois que isso acontece, a gente dá uma resetada e começa de novo com o nosso organismo pronto para o que a gente vai querer propor para nós mesmos. Ok? Vamos abrir então com a nossa meditação, que esse é o ponto-chave dessa aula, porque sem intenção as coisas ficam mais difíceis. A gente tem que colocar a nossa intenção, porque a mente ela tá sempre no comando sim. Tanto é que ela inibe a gente de ouvir o nosso próprio corpo. Então vamos colocar ela alinhada com essas necessidades que facilita. É, A gente vai começar com uma meditação e depois eu vou abrir o material e explicar para vocês a nossa sequência, tá bom? Me digam uma coisa, eu preciso de um joinha de vocês. Eu botei um sonzinho de fundo bem baixinho. Vocês conseguem ouvir ele e minha voz ou não? Conseguem? Tá ok? Essa altura tá legal para vocês? Então vamos lá. Rô, estou com você. Eu vou fazer propaganda sua durante o processo, tá? Você está aqui. Gente, a Rô faz umas coisas que depois eu vou contar para vocês. Porque, inclusive, pode ajudar no detox. Quem está em São Paulo, encomenda direto dela. Perfeito. Vamos lá, então. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Se quiserem apagar as luzes, perdão. Se quiserem apagar as luzes para vocês ficarem mais recolhidos, mais acolhidos, não tem problema. Esse é o momento que você usa a configuração que for melhor para você relaxar. A melhor configuração que você possa colocar aí ao teu redor, para você poder fechar os teus olhos e abrir um pouquinho o teu coração. Abrir o teu coração unicamente para você. Esse é o momento. Você na tua presença. Observa os teus pés. Observa os teus pés em contato com o chão. Observa as tuas pernas suspensas, indo em direção aos teus pés. Observa o teu quadril se posicionado, sentado onde você está. Se precisar, ajusta um pouquinho o teu quadril para que você tenha mais conforto. Observa a tua coluna vertebral bem alinhada e a tua lombar se assentando no teu quadril, como se ela sentasse no quadril. Observa também o alinhamento dos teus ombros, o encaixe das tuas escápulas, um corpo perfeito, um corpo inteiro, um corpo presente. Presente sendo observado pela tua respiração, presente sendo observado pelo tempo que você coloca disponível agora para você. Observa o teu pescoço se assentando nos teus ombros.
e a tua cabeça se fixando no teu pescoço. Então você relaxa um pouco mais e se sente ainda mais presente. Vai tornando a tua respiração como se fosse uma música para você, completamente sincronizada. Uma respiração tão profunda que massageia todos os teus tecidos internos. Uma respiração tão profunda que faz você se sentir mais vivo, viva, simplesmente por respirar. Imagina essa respiração preenchendo todo o teu corpo como se fosse a primeira nutrição do teu corpo. O primeiro fato que te acontece é respirar. Você pode perder tudo, menos a tua respiração. Se deu aflição, ansiedade, dúvida, para tudo e respira mais profundo. Se você se desconectou de você, para tudo e respira mais profundo. Se você não soube o que fazer numa situação de desafio, para tudo e respira mais profundo. Isso pode durar 3 segundos, mas pode alterar a tua percepção de todo o restante que você está fazendo. Essa é a mágica da respiração. Ela te lembra que você está vivo de novo. Imagina nesses últimos dias e nesse ano de 2025, quais foram os teus maiores desafios pessoais? Vem lembrando da tua jornada nesse ano. Deixa tua mente trazer a memória dos territórios que você pisou, das sensações que você sentiu, das dúvidas que você teve, das dores e dos amores. Vem retomando o início do ano até aqui, agora. Entramos no signo de Virgem. Mesmo ainda no inverno, começamos a abertura para nossa possível primavera. Agora é o momento da gente tomar nossa autonomia pela nossa respiração. Toma autonomia das tuas escolhas através da tua respiração. Esse é o momento. Vem lembrando de tudo que você passou, por tudo que você escolheu até chegar aqui agora. Tudo que você veio escolhendo esse ano, até você chegar aqui onde você está hoje. Todos os desafios e todas as dores também que você sentiu, talvez as perdas. E em cada perda um novo espaço para ser preenchido. E pela perda você preencheu com outra coisa que você viu valor. E isso veio te trazendo até aqui. Você veio soltando talvez algumas coisas e talvez algumas coisas ainda precisam ser soltas e libertas também. Ciclos precisam ser fechados para novos espaços serem abertos. É preciso aliviar muitas vezes a nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo e a nossa digestão para ter um espaço limpo, límpido, claro, para poder enxergar e receber algo novo.
Então, vem imaginando e intencionando que esse processo que você vai fazer, cada um do seu jeito, da sua forma, no seu ritmo, nas tuas possibilidades. Vem imaginando que você vai abrir um espaço dentro de você. Você vai limpar algo. Você vai abrir um espaço. E esse espaço, quando aberto, te dá a possibilidade de ser preenchido por algo novo. Muitas vezes é preciso perder para ganhar. E muitas vezes é preciso perder coisas que a gente considerou muito importante em algum momento da nossa vida, mas que já não são mais tão importantes. Mas já foram. Mas a gente mudou, você mudou. Aquilo que foi muito importante para você e que parecia fazer sentido por um bom tempo da tua vida, passou. Porque tudo na natureza é cíclico. E você é cíclica como a natureza. Então olha para toda a tua jornada até aqui com muita honra, porque cada coisa que você escolheu tinha um valor para você em algum momento. Teve valor. Se você escolheu, teve valor. E tudo bem. Hoje já não ter mais tanto valor. É preciso se permitir também perder para ganhar. Ganhar algo novo, do desconhecido, mas que pulsa dentro de você chamando a tua atenção, deixando o teu coração mais vibrante, mais radiante. Imagina que o teu processo pessoal detox é abrir espaço. Abrir um espaço. Limpar uma dúvida, um conflito, um bloqueio, um preenchimento de algo passado. Porque somente quando um espaço existir, você vai começar a se perguntar: o que eu quero preencher agora? Você muda a tua alimentação para criar um espaço no teu corpo. Depois que esse espaço foi gerado, você se pergunta: tá, e agora? Eu tenho um espaço. Eu tenho talvez um vazio. O vazio dá um medo, dá uma insegurança. Ele é incerto. Sim, eu tenho um vazio. Mas o que eu vou colocar nesse vazio? Somente depois de um pote vazio, você tem a possibilidade de se perguntar com o que você quer preenchê-lo, porque se ele está cheio, não há espaço. Então é importante a gente começar a abrir espaço no nosso coração e na nossa mente. Porque a partir desse espaço, você vai encontrando algo novo para preenchê-lo com os teus valores. Eu vou convidar vocês a abrirem os olhos e escreverem no caderno de vocês, porque isso importa para essa semana. Qual espaço eu preciso abrir? E quais os valores que eu escolho para preencher esse espaço? Entende que você não precisa preencher ainda o espaço, você precisa abrir um espaço na tua vida para algo. E vai ser preenchido depois com outra coisa que represente os teus valores. Então, os valores importam agora. Tá?
espaço eu preciso abrir na minha vida e quais são os valores que vão ditar o que eu vou preencher nesse espaço. Podem escrever. De você. E enquanto vocês vão finalizando, eu vou acender a luz de novo, né? E vou compartilhar com vocês o nosso material, tá? Durante a semana, se vocês quiserem continuar, eu vou mandar mais uns pequenos áudios de meditação durante a semana para vocês, e que tem a ver com. Perdão, eu saí dali para fechar. Aqui. Que tem a ver com esse trabalho interno e mental da gente aceitar o espaço.
Estava até conversando com a Carol em terapia hoje, né, Carol, desses processos de mudança, de transições que a gente vem passando muitas vezes por escolha própria. Estava falando com a Ellen também. Foi o tema o que a gente conversou foi o tema da terapia da Carol, Ellen. Tá tudo sincronizado. A Carol tá em transição de carreira também. Incrível vocês, viu? A gente estava falando muito sobre isso. A gente tem medo, a gente tem insegurança, a gente tem receio de criar o espaço, porque aquelas situações profissionais de relacionamento íntimo, situações mais estruturais ao qual a gente se vincula, esse vínculo, ele gera na nossa mente uma ideia de fixação. E aí, para a gente se desvincular de um vínculo que já foi escolhido, porque já teve um valor para a gente, é uma sensação de perder a si mesmo. E é uma sensação de criar um espaço de algo incerto. Então, a incerteza, ela muitas vezes nos inibe de tomar a iniciativa de alguns processos que a gente já sabe que estão nos machucando e nos inibindo há muito tempo. Isso acontece em trabalho, isso acontece em relacionamentos. Não é que as coisas às vezes precisam mudar de forma abrupta, mas a gente muitas vezes vai precisar criar um espaço nessas estruturas para que a gente possa atuar de forma diferente. A questão é, a nossa mente tem medo de espaço, porque espaço é incerteza, é vazio, é inseguro, dá medo. Por quê? Porque eu não tenho algo concreto preenchido ali para eu confirmar e validar alguma estrutura mental, algum conceito, alguma crença, alguma ideia. Então, toda vez que a gente faz uma mudança, a gente tem um medo, a gente tem um receio, a gente tem uma insegurança. Quantas vezes é difícil a gente mudar a alimentação? Eu tô falando de mudanças maiores, mudar um trabalho, mudar um relacionamento, mudar de cidade. Quando eu mudei para São Paulo, muito medo. Eu vim para cá sozinha. A rua acompanhou, fui parar na casa dela. Então, assim, por quê? Porque era novo, era uma cidade nova para mim, era uma cidade que tinha um certo vazio, porque era uma vida que eu ainda não tinha preenchido aqui. Goiânia era uma vida familiar para mim, já havia um preenchimento lá. Então, toda vez que a gente faz uma mudança, é natural da medo, é natural da insegurança. E até com a alimentação, isso. Às vezes a gente encontrou um fluxo alimentar que é bom para a gente, ou um fluxo alimentar que tem afeto, cultura e valor, e a gente adentra nele com certo apego emocional também, e muitas vezes a nossa alimentação está pedindo uma certa mudança e a gente tem muita dificuldade de mudar. Às vezes é simples, às vezes você vai fazer uma comida mais simples, mas por ela ser diferente, a gente cria bloqueio, a gente cria medo, a gente cria angústia, a gente cria estresse. Então, a mente, ela gera estresse com tudo que é novo, é natural porque é desconhecido. E a nossa mente tem, o sistema límbico, ele tem um processo natural de autopreservação da espécie. E o que é um sistema natural de autopreservação da espécie? Proteção contra o desconhecido. Nós nos protegemos contra o desconhecido. O desconhecido nos gera confronto, nos gera angústia, nos gera medo, nos gera incerteza. Então a gente se protege contra o desconhecido. E isso acontece em vários pontos da nossa vida. E é importante falar disso quando a gente vai fazer qualquer alteração alimentar, mesmo que ela seja por 5 dias, por 2 dias, por 3 dias. É importante eu falar isso para vocês, porque pode gerar um desconforto. E o desconforto muitas vezes não está na alimentação em si, está no processo mental de você estar confrontando a tua rotina mental com algo que é novo. Então, se você quer experimentar um pouco desse processo, eu convido vocês a experimentarem muito atentos a como a mente de vocês vai reagir. Porque muitas vezes um alimento que é muito fácil de ser preparado pode ser que você esteja achando difícil. E aí respira fundo
e pensa: será que está sendo tão difícil assim? Ou será que eu estou com uma resistência de colocar uma energia em algo novo? Tá? A gente vai colocar energia em fazer algumas coisinhas um pouquinho novas, mas pensa que o teu organismo que está recebendo esse alimento, ele está criando espaço, porque a gente vai colocar uma alimentação mais leve, mais fácil de ser digerida. Então, a gente vai criar mais espaço. Se você for fazer a eliminação no final, a gente vai criar um pouquinho mais de espaço. E aí, depois, você vai sentir o teu corpo mais leve e mais aberto para você, junto com essa meditação, poder olhar o espaço que eu crio, um ciclo que eu fecho, uma coisa que eu deixo, que eu abandono, não é uma parte de mim, é uma parte da minha história que agora não condiz mais com o meu momento presente. E eu posso mudar se o momento presente me pede um novo percurso. Mas para isso é preciso sentir o vazio da mudança, sustentar a incerteza, o vazio e o medo que se altera, focado naquilo que você tem como objetivo. E depois os processos vêm caminhando no tempo que a gente dá conta de manter. Então, esse ano é um ano de fechamentos de ciclos ainda, ano que vem é um ano de abertura de novos ciclos. Quanto mais a gente vem fechando dentro das nossas possibilidades, claro, mais espaço a gente vai ter para abrir novo daqui a pouco. Pensem sempre nisso. Se a gente quer que coisas novas cheguem na nossa vida, a gente tem que ter espaço. Não entra se não tem espaço. Se eu tiver com essa xícara cheia de chá, não entra café. Isso é na nossa vida psíquica, emocional, estrutural, trabalho, relacionamentos, tudo. Tá? Precisamos deixar espaços. Essa dietinha que eu vou passar para vocês, a gente chama no Ayurveda de Langana. Quem já fez esse processo comigo? Carol já passou bastante pelas langanas, né, Carol? Langana significa uma dieta que tende a reduzir, não necessariamente reduzir tecidos, tá, gente? Mas reduzir a densidade, o peso do que a gente está comendo, o peso da digestão, o peso do nosso corpo. Então, Langana para o Ayurveda é a dieta que causa redução. O objetivo dessa dieta é que a gente tenha uma nutrição dos nossos sentidos. Então, a gente vai tirar muitas coisas que são muito estimulantes, a gente deixa alguns estimulantes para digestão, como gengibre, por exemplo. Mas a gente vai tirar coisas hiperestimulantes que a gente costuma colocar no nosso cotidiano. Então, se vocês conseguirem não tomar café essa semana, ou quem tem dor de cabeça, muita dificuldade de ficar sem café, pelo menos reduzir o máximo que puder, seria bem legal. Sabe, tudo que hiperestimula, a gente reduz. Por quê? Você só consegue ouvir um som mais sutil se você está num lugar que não é barulhento. Se você não está num lugar muito barulhento, você não ouve as sutilezas do som. Então, a ideia de nutrição dos sentidos é isso: reduz um pouco de informação, traz um lugar de mais leveza, nutritivo, só de que de mais leveza, para você ampliar a tua percepção. Aí, ampliando, você vai ver com mais clareza o que você precisa. Aí depois você volta para a tua rotina com outros aspectos. É muito parecido com a ideia da meditação. Tira um tempo, se assenta, reduz o excesso de movimento de informação da mente, ok. Aí você conseguiu ver melhor, volta para o teu ritmo, seja ele qual for. Então, isso acontece também quando a gente está fazendo essa dietinha, tá? É uma proposta. Então, observe as emoções, observe o pensamento toda vez que você muda a alimentação. Tem relação? Sim. Comida tem relação com os nossos corpos sutis. A gente vai aliviar o sistema digestivo, auxiliar um pouquinho na limpeza do organismo. A ideia é que essa semana, se vocês puderem, buscar mais práticas de bem-estar, coisas que fazem vocês sentirem bem-estar. É mexer no jardim, é tomar sol, é fazer uma aula de yoga, é fazer uma caminhada no parque, bem-estar, tá? Essa é uma palavra-chave. Eu vou passar umas dicas de autocuidado, chás e as especiarias.
Algumas observações. Enquanto você estiver fazendo, se você quiser fazer as semanas, a sequência certinha, você pode fazer só alguns dias para experimentar, se você não quiser fazer a sequência toda, tá? Fiquem à vontade, experimentem-se. É uma experimentação, não precisa fazer o processo completo. Só se você for fazer a eliminação, você tem que fazer o completo, 5 dias. Se você não quiser, faça um ou dois, experimente. Durante o detox, a gente tenta, eu sei que tá todo mundo trabalhando enlouquecido, mas a gente tenta evitar situações que geram estresse excessivo. Eu eu vou reforçar o tenta, tá? Eu sei que é difícil. A gente tenta, tá? Se eu sair no trânsito amanhã de São Paulo, eu não vou conseguir, mas a gente tenta, né, Rô? A gente leva, eu levo você, Rô, comigo. Atividade mental ou corporal muito intensa. Essa ideia do muito intenso é porque, assim, se você está acostumado a comer coisas que são, que trazem mais gordura e proteína, porque você tem uma atividade física mais intensa, e nessa semana, se você não vai comer essas coisas, então reduza um pouco da intensidade, porque senão você pode sentir teu corpo um pouco fraco. Então, observa essa dinâmica com o que você já vem se alimentando com. Deixa eu liberar alguém aqui. O que você já vem se alimentando para o uso que você precisa, e se você vai reduzir essa alimentação no sentido mais calórico, digamos assim, de maior densidade, você também precisa reduzir um pouquinho do esforço do teu corpo, senão o corpo vai sentir. E a nossa ideia não é estressar o corpo também, tá? Então você faz essa reduçãozinha e aí depois que você se reorganizou, você volta para a tua rotina. E aí você vai voltar com uma clareza maior e coloca tudo que você precisa, tá? Isso não é para ser uma rotina de vida. Isso é para ser um períodozinho que você faz, depois você volta, tá? A gente evita substâncias entorpecentes nesse momento, a gente evita bebida alcoólica. É importante você ter uma boa noite de sono, então cuidado com o sono, ele faz parte do processo de eliminação. Enquanto você dorme, os teus órgãos de eliminação estão sendo preparados para você causar eliminação no teu corpo no dia seguinte, de manhã. Então, o sono e a qualidade do sono são muito importantes. A gente vai evitar tudo que é gelado. Mesmo vocês que estão no calor, eu vou pedir para durante o detox não beberem nenhum líquido gelado, porque o gelado inibe o Agni, que é o fogo digestivo. E essa semana é para aumentar o fogo digestivo. Então, é como se fosse assim: a gente está querendo ligar uma fogueira e você está indo lá e colocando água gelada nessa fogueira. E aí você quer ligar uma fogueira e está colocando água gelada na fogueira. Então, a equação não fecha, né? Então, para a gente facilitar o fechamento dessa equação, Agni é fogo. Então, reduza coisas que vão apagar o teu fogo, tá? Então, coisas geladas dificultam a digestão muitas vezes. Alimentos ultraprocessados, obviamente, nesse momento, alimentos crus. Por que que a gente tira o cru no detox do Ayurveda? Isso muitas pessoas têm um questionamento sobre isso, porque muitos detox a gente faz é comer coisas cruas, saladas e sucos verdes, por exemplo. No Ayurveda, a ideia é assim: tudo que é cru não está pré-cozido. Então, o teu corpo, o teu organismo precisa fazer mais força para digerir. Mesmo se sejam alimentos muito leves, como frutas e verduras, é cru. Então, teu corpo vai ter que gastar mais Agni, mais fogo digestivo, mais fluxo metabólico. Ele tem que gerar mais calor para conseguir metabolizar aquilo, porque aquilo já está seco, não está pré-digerido. Toda vez que você aquece um alimento, você já põe calor no alimento. Então, você já cria um processo de digestão no alimento. Quando ele entra no teu organismo, fica mais fácil do teu organismo digerir. Então, por isso, como a gente está querendo fortalecer o fogo digestivo, evitar esforço da digestão, a gente quer evitar esforço da digestão na dieta langana, então a gente já leva o alimento pré-digerido para evitar esforço da digestão, porque aí, se eu evito o esforço da digestão, eu facilito o processo de eliminação e de limpeza. Tá? Então, por isso que muitas pessoas confundem, porque algumas pessoas vão fazer algum tratamento de Ayurveda, e aí no tratamento
pede-se para comer as coisas cozidas. E aí as pessoas confundem. Acho que o Ayurveda é uma medicina nutricional que fala para comer tudo cozido. Não, a gente valoriza todos os alimentos em formas diferentes. Os alimentos crus são muito importantes. A questão é durante o tratamento que essa ciência propõe ser cozido e não cru, tá? Existe uma diferença no tratamento e existe uma diferença na vida. A gente não pode misturar essas coisas. É... Ok, vamos lá para a lista. Algumas dicas de manhã para vocês fazerem ao acordar. Isso é legal também para você poder se observar. Então, acorda, se espreguiça, coloca uns 5 minutinhos antes do que você está acostumado a acordar para você se espreguiçar, se observar, fazer um pranayama, uma técnica de respiração, escrever alguma coisa. Se você tem um caderno aí de anotações do lado da tua cama, escreve a tua intenção do dia, coloca a tua intenção desse tratamento, reforça isso para você, isso ajuda bastante, tá? Então, essas coisinhas que colocam a nossa mente ancorada no processo facilitam muito. A ideia da monodieta eu já falei para vocês. Durante o detox também, se você for fazer ele completo, eu vou pedir para vocês, que é uma proposta da Langana, não comer alimentos de origem animal. De novo, não é uma premissa do Ayurveda, tá? Muitas pessoas que praticam o Ayurveda são vegetarianos porque tem uma filosofia compatível com o yoga, mas isso não está nos livros de medicina Ayurveda. Tanto é que tem muito medicamento no Ayurveda que a gente faz com leite, tem muita alimentação à base de leite, queijo e muita alimentação também que se usa carnes diversas, tá? Só que durante o processo de Langana, todo alimento de origem animal, ele é mais pesado para ser digerido. Então, teu corpo gasta mais energia. É o mesmo princípio da coisa gelada. Então, a gente está querendo, da coisa cru e gelada. A gente está querendo reduzir o esforço metabólico do corpo para poder melhorar a qualidade da eliminação. Então, de novo, queijo, leite, ovo e carne demandam muita energia para serem digeridos. Então, se eu quero fazer um processo de reset, tira todos esses alimentos, nem que seja 2 dias só, se você quiser fazer, para você experimentar e ver. E aí depois você volta colocando de acordo com as tuas necessidades e a tua rotina, tá bom? Eu vou falar do processo de eliminação no final, senão vai confundir vocês, tá? A lista de ingredientes eu mandei para vocês. Então, eu mandei no início da semana para vocês já terem aí tempo de comprar quem quiser começar já o detox amanhã. Então, eu já estava com a lista de ingredientes. Quem não deu tempo, não vai começar amanhã, não tem problema, eu envio tudo isso para vocês. Depois vocês fazem no tempo de vocês, tá? Não tem estresse, o importante é vocês acompanharem essa proposta. Eu quero ressaltar esses 3 chás, porque mesmo se você for fazer 2, 3 dias de detox ou 5 dias, esses chás são importantes ter no processo para você se observar. O chá de cavalinha com hibisco, a gente vai tomar ele à tarde. Então, você faz um chá de cavalinha com hibisco, pode ser por infusão, e você toma pelo menos 250 ml. Quem está fazendo 5 dias vai tomar os 5 dias da combinação desse chá, tá? A quantidade, a gente coloca ali uma colher de sopa de cavalinha. E o hibisco, como ele é umas florzinhas secas, você coloca umas 5 florzinhas secas. Se ficou muito forte para você, coloca menos, tá? Mas essa é a média, no mínimo 250 ml ali para você tomar desse chá à tarde. E o chá da manhã, que é do meio da manhã, também esse daqui você pode tomar de 200 a 500 ml, esse do meio da manhã. Ele é o de camomila com dente de leão. O dente de leão é bem legal nesse processo de eliminação, tá? Ele ajuda bastante. A cavalinha para desinchar junto com o hibisco. Então, a gente está reduzindo o acúmulo de cafa também no nosso corpo. A camomila, ela vai ajudar a dar uma acalmada, ela ajuda também na qualidade da digestão suavemente, ela não estimula a digestão, ela é calmante para a digestão.
E de manhã esse chá é fantástico para vocês. No período da manhã, não é o primeiro chá a se tomar, é no meio da manhã, no meio da manhã e no meio da tarde, tá? Não é no momento das refeições. Então, reforcem isso. Gengibre fresco com erva doce, a melhor combinação para a gente manter a boa digestão, porque o gengibre acorta a digestão e a erva doce reduz a dar gases e distensão abdominal. Então, às vezes você come e fica com aquela sensação de que tá meio estufado. Erva doce com gengibre é fantástico para isso. Então, ele é um chá que vocês vão tomar ao acordar e vocês podem utilizar também ou antes ou depois das refeições, se vocês perceberem que a digestão não está muito legal. Comi, fiquei meio estufado, fiquei com a sensação de que não digeri muito bem ou que eu posso ter gases, esse chá é excelente para isso. Então, ele é um ourinho para a gente poder utilizar nesse processo. Panaceia. A panaceia, eu recomendo que vocês usem durante esse trabalho todos os dias antes do almoço. Da janta, não necessariamente. Você vai sentir se sua digestão tá fraca. Se ela estiver fraca, você usa antes da janta também. Mas antes do almoço, todos os dias, pelo menos uns 30, 20 minutinhos antes do almoço, você faz ela. É, é muito simples. Espreme meio limão, cortou o limão, espremeu, pegou bem o caldo dele. Coloca uma colherinha rasa de chá, uma colherinha rasa de chá, coloca de sal rosa, bem rasinha, bem pouquinho de sal, e coloca uma colher de chá de mel. E aí você vai colocar ou gengibre em pó, uma colher de chá de gengibre em pó, ou se você quiser ela mais potente ainda, você rala, eu sei que é difícil por causa da rotina, por isso que eu tô dando a ideia de ser em pó também. Você rala o gengibre e espreme o suco do gengibre. Aí você tem mais potente. Porque o suco do gengibre ralado, ele tem mais concentração dos processos digestivos do gengibre, tá? Então, isso vai virar uma pastinha, você toma isso antes do almoço. Isso vai acender o nosso fogo digestivo. Gengibre, limão, mel e sal. Isso acende o nosso acne. Para a gente estar com o acne bem aceso, uma fogueira bem boa para poder digerir o alimento que vai chegar. Tá bom? Então, pelo menos sempre antes do almoço, façam essa panaceiazinha que ela é excelente para digestão. Se você conseguir fazer ela completinha, até com gengibre espremido, tome ela e depois se observa. Observa a sensação de tomar ela. É muito boa, tá? Teu fogo digestivo vai acender para você digerir bem o alimento. Refeições. Eu mantive sempre o almoço e a janta o mesmo, tá? Almoço e janta é o mesmo. Então, se você fez almoço para você, já faz uma quantidade que ficou para janta. Almoço e janta em todos os dias é o mesmo. Nos 2 primeiros dias, o café da manhã é o mesmo. Por quê? A gente vai começar com o inhame. O inhame, ele purifica o sangue. Ele reduz colesterol alto, reduz diabetes e ele vai auxiliar a preparar esse nosso corpo para que a gente, ele vai dar uma sensação de nutrição, mas ele vai auxiliar a preparar esse corpo, principalmente se você for fazer a eliminação lá no final. Então, o suco de inhame, você vai cozinhar um inhame pequeno, junto com uma maçã e uma pera. Aí, na hora do cozimento, você coloca um gengibre, umas lasquinhas de gengibre fresco junto, tá? E deixa ferver ali. Cozinhou o inhame, a maçã e a pera. Aí você vai bater tudo no liquidificador. O inhame, a maçã, a pera, 2 ameixas sem caroço, um pouquinho de semente de abóbora, mel, canela em pó e noz moscada em pó, tá? Esse sucão que você vai tomar, ele é a tua refeição do café da manhã do dia 1 e do dia 2. Então, a gente vai ter 5 dias de refeição. Dia 1 e 2, você vai tomar esse suco. Deu fome, você pode comer as torradinhas de pão integral vegano com ghee junto, tá? Se não te sustentou, você come um pão integral
vegano, lembra que não pode ter ovo nem leite nesse momento, e coloca ghee junto. O ghee, mesmo sendo de origem animal, a gente usa ele porque ele é um carreador de fitonutrientes pelo nosso organismo. Isso lá na eliminação ajuda também. O ghee tem uma relação muito forte com o nosso fígado. Quando a gente está tratando pita excessivo que acumula no fígado, a gente usa alguns medicamentos com a ghee também, porque ela ajuda a levar o medicamento para o fígado, essa gordura. Então, essa é a nossa refeição, tá? O inhame é muito importante para a gente começar esse processo. Bia não conseguiu inhame aí, a gente adapta o teu tranquilo. Tá bom, querida? Mas é só para você saber, quando você voltar para o Brasil, aí você pode fazer de novo o teu completo. A Bia não tá no Brasil, ela me mandou mensagem procurando os ingredientes, não achava os ingredientes compatíveis, não achava abóbora, não achava inhame. Tava doidinha lá, tadinha. Almoço e jantar, então, do primeiro dia. De novo, inhame. Eu estou reforçando o inhame nesse primeiro dia. É intencional, tá, gente? Não é por sabor. É por causa do efeito que a gente quer dele. Passei uma receitinha do purezinho de inhame, simples para vocês fazerem, e uma receitinha da lentilha rosa com abobrinha e cenoura também. A lentilha rosa, ela é muito boa quando a gente está no processo detox, porque ela tem bastante concentração de variação de aminoácidos, então ela vai ser uma proteína, de certa forma, aqui para gente junto com a semente de abóbora e de girassol, que já trazem também alguns aminoácidos para a gente, então reforcem o uso delas. E a lentilha rosa, ela também é levemente desintoxicante, porque ela tem algumas propriedades que ajudam o corpo nisso. Então, ela é muito estudada, dentro da nutrologia do Ayurveda como um alimento muito nutritivo e, ao mesmo tempo, que auxilia na limpeza do organismo. Então, ela causa nutrição e ela auxilia na limpeza. Então, quando você está precisando comer uma coisa mais levinha, que também é um grãozinho proteico, a lentilha rosa, ela é excelente, ela é muito fácil de ser digerida, porque ela é um grãozinho muito macio, ela não tem tantos fitatos, ela não tem tanto ar dentro dela. Tanto é que é o único grão que você não precisa deixar de molho. É a lentilha rosa, porque ela não vai ter aqueles fitatos que dão muitos gases pra gente. Então, podem utilizá-la à vontade aqui, tá? Então, uma receitinha do primeiro dia. Muito fácil de cozinhar a lentilha rosa com a abobrinha, com a cenoura. Picou tudo, colocou na panela, refogou nos seus temperos. Deixa a abobrinha e a cenoura cozinhar um pouquinho mais primeiro, porque a lentilha ela amolece muito rápido. Depois coloca a lentilha e cozinha e finaliza. Tá bom? Dia 2, o café da manhã, o mesmo do um. Então, a gente continua com suco, que a base é inhame. E a receita do almoço com janta. Lembra? Faz a quantidade de almoço que já dá para janta. Coloquei os legumes assados para vocês, que são os que estão na lista. Então, tem os legumes específicos. E coloquei a kitchari. A kitchari, a gente faz às vezes monodietas de Ayurveda. A pessoa come o dia inteiro, café da manhã, almoço e janta. Só kitchari. Você vai para a Índia, tem muito isso nos tratamentos lá de Panchakarma. E é um detox mais avançado. A Kitcher, ela é nutritiva, porque vai ter o arroz e vai ter algum grão, principalmente se você puder usar o feijão moyashi, ele é fantástico para isso. Ele tem muitos fitonutrientes, ele tem muita combinação de cadeia de aminoácido, feijão moyashi. Se você coloca, combina o arroz integral, feijão moyashi e legumes, você tem uma refeição completa, nutritiva, tá bem nutritivo para você e é leve nesse processo, se você cozinhar bem. Então, a ideia tem aqui a receita, a ideia da Kitchen é que você consiga deixar ela com aquela textura quase de um risotinho, tá? Bem cremosa. Eu variei para vocês o café da manhã do dia 3. Então aqui a gente saiu do suco de inhame, a gente já tem uma variedade maior. Eu passei a receita do leite dourado para vocês. É um leite dourado mais simples, ele não tem tantas coisas, igual eu costumo passar às vezes nos receituários que eu envio de tratamento de Ayurveda, porque ele aqui ele precisa ser um pouquinho mais simplificado por causa do detox. Então, aqui tem uma receita do leite dourado. A base do leite dourado é sempre o açafrão, isso é muito importante, tá? E tem uma receita de batata doce com frutas assadas.
Por que as frutas assadas? Porque a gente não vai, a gente vai evitar comer coisas cruas. Então tem as frutas que eu coloquei na lista para vocês, é só colocar tudo no forno, assa a batata antes, que ela é mais difícil, ela fica por mais tempo, né? Se quiser até dar uma cozinhadinha na batata doce antes, tudo bem. No dia seguinte, talvez de manhã você já vai acordar com fome, dá uma cozinhadinha na batata doce no dia seguinte, deixa ela na geladeira. De manhã você assa ela com a maçã, a pera, as frutas secas, você pode colocar. O que que eu coloquei aqui para vocês? As uvas passas, a semente de girassol e as ameixas. Então, depois você assa tudo junto. Ficou uma forminha de frutas assadas com a batata doce e você come isso junto com leite dourado. Então, aqui o leite dourado aqui já está auxiliando bastante no processo digestivo também. Dia 3 eu botei a receita da sopa de feijão moyashi. Lembra que o feijão moyashi ele precisa ficar de molho antes. O único grãozinho que a gente não vai deixar de molho é a lentilha rosa. O feijão moyashi e a lentilha normal você deixa de molho aí umas 12 horas antes na água com umas rodelinhas de limão, tá bom? Café da manhã do dia 4 eu repeti o anterior por causa do leite dourado com as frutas assadas para vocês, tá? Almoço e jantar do dia 4, purê de kabotiá e legumes com quinoa. Então a gente vai entrar com a quinoa aqui, vai utilizar o tahine também, utilizar bastante salsinha nessa quinoa, vai ser bem importante para a digestão. Dia 5, o leite dourado. E aqui eu coloquei uma receitinha do patê de inhame para vocês fazerem em casa para comerem com pão integral vegano, tá? Dia 5 é o nosso último dia. No almoço e no jantar, eu coloquei a sopa de lentilha com o macarrão de arroz, que pode ser o penne ou o parafuso, tá? Então tem aqui a receita para vocês, almoço e janta, esse mesmo. Uma receitinha extra do mingau de aveia, se no lanche da tarde vocês quiserem trazer, a gente vai usar mel, tahine, semente de abóbora e de girassol depois para finalizar ele. Receita tá aqui para vocês. A nossa sequência, se você for fazer completa, se você já estava com a lista de ingredientes, a nossa sequência vai de terça até sábado. Quem quiser, e aí a gente vai conversar no particular, quem quiser fazer a eliminação, faz no domingo de manhã, tá? Então você fez toda a sequência, você fez toda a tua alimentação de terça até sábado, dessa forma que tá aqui. Domingo de manhã você vai acordar, você vai estar bem presente com você, se alongar, fazer um pranayama. Você vai ingerir um chá só de erva doce, tá aqui para vocês depois acompanhar. Vou enviar esse material lá no grupo, então vocês vão ter tudo lá para vocês. Toma o chá de erva doce em jejum. E aí você vai preparar o chá da eliminação, que eu já vou mostrar para vocês, e junto preparar o sorinho caseiro, um soro caseiro simples de fazer em casa. Aí você prepara o chá da eliminação, coloca uma colher de sopa de ghee e mistura com óleo de rícino, que vai estar lá em cima que eu já vou mostrar. Tomou esse da eliminação, e aí você vai tomando os golinhos de água em seguida. E na hora que você começar a eliminar, vai ser bem pouquinho, tá? Ele é bem simples. Esse do guia é para levar para o fígado mesmo. Tem pessoas que vão ao banheiro só uma vez, tem pessoas que vão um pouquinho mais, mas pode ser bem simples, até porque você não tá com uma estrutura alimentar muito pesada. Então é mais para a gente dessobrecarregar o fígado ali mesmo, por causa das ervas. O dente de leão ajuda muito nisso, que vai levar para o fígado. Se você eliminar, se você for sentir a necessidade de ir ao banheiro, você começa a tomar o soro caseiro. E aí você vai se hidratando bastante com ele. Então, beba bastante o teu soro caseiro. Você vai fazer 1 litro, se precisar, faz um pouquinho mais, se você eliminou mais de uma vez. Vai tomando bastante o soro caseiro. Espera passar o processo completo. Você viu que passou completo o processo e a vontade da eliminação, aí você volta a comer.
Então, a primeira coisa que você coloca no teu organismo depois da eliminação vai ser de novo o chá de erva doce, só que agora com semente de cominho. O cominho vai aquecer teu corpo aqui de novo, vai ser importante para digestão. E aí a gente vai começar a comer um purê de batata baroa, perdão, com ghee, e a kitchery. Então, para o dia da eliminação, eu recomendo que vocês comam só isso. Um purê de batata baroa com ghee e façam uma kitchery. Aí você pode fazer ou com feijão moyashi ou com lentilha rosa, aquela mesma receitinha que tá ali em cima. Comam quantas vezes quiserem até suprir a fome. Só restringam a isso. Mas pode comer. Ó, não tem restrição de quantidade, tá? De acordo com a fome de vocês, a quantidade. Tem restrição do que comer e do preparo. É isso. Então, isso daqui é o nosso domingo. Acordou segunda-feira, fez todo o processo. Acordou, fez a eliminação no domingo. Acordou segunda-feira, não volta de uma vez para uma alimentação muito intensa. Vai voltando devagar, tá? Deixa o teu organismo sentir esse retorno. Vai colocando a carne devagar, vai colocando o ovo devagar, vai colocando o queijo devagar, vai voltando devagar. Não faz o retorno de uma forma muito abrupta, senão você vai sentir um desconforto. Você pode sentir uma gastrite, pode ter uma diarreia, pode ter um intestino preso. Então, volta devagar, ainda trazendo um pouquinho disso que você experimentou e agregando isso à tua rotina alimentar que você já tinha para vocês se observando, tá bom? Eu botei umas dicas aqui para a semana da eliminação, se vocês quiserem aproveitar também um pouquinho de autocuidado. Então, vocês podem aproveitar para em alguns horários do dia, principalmente ao acordar, se você tiver esse tempo. Se não tiver, tudo bem, pode ser antes de dormir, pode ser em qualquer momento que você tiver. Fazer uma automassagem com óleo de gergelim e óleos essenciais. Eu botei uma combinação aqui para vocês. A domuca é fantástico fazer todos os dias, pelo menos 1 minuto de manhã. Olha a estruturação que a gente está dando para o nosso organismo. Olha essa contração abdominal aqui, ó, quando você faz a domuca, mantendo a respiração bem consciente no teu abdômen. Essa contração aqui vai ativar a tua digestão, vai ativar os teus órgãos, de eliminação, intestino grosso. Olha a extensão que a gente consegue ganhar na coluna, a abertura da região dos pulmões, a extensão das pernas. Então, ela é uma postura fantástica. Eu sei que a Rô briga com ela, mas ela é uma postura fantástica, porque ela é muito, muito, muito completa. Eu tô dando aula de yoga e eu falo para relaxar em Adho Mukha, a Rô quer me matar, porque não relaxa em Adho Mukha. Mas ela é uma postura assim fantástica. Se vocês puderem marcar 1, 2 minutos todos os dias de manhã, faz isso como se fosse uma meditação. Marca no teu cronômetro 1 minuto de Adho Mukha. Se você já faz 1 minuto, marca no teu cronômetro 2 minutos de Adho Mukha. Desafio, hein, Rô? É muito bom e vai ajudar. E olhem só, de novo, ela é uma postura que a gente fica também semi-invertido, porque a cabeça está para baixo, então a gente está levando uma boa irrigação também para o nosso cérebro, tá? Vou defender muito a Domuca, porque ela é muito fantástica. Oleação corporal, outra dica aqui para vocês também, para passar olhinho no corpo. Escaldapé, aí eu falei que ia fazer propaganda da Rô, ó, aqui em São Paulo, quem estiver aqui, ela faz as combinações de ervinhas com o sal grosso, né, o sal rosa grosso, então tem combinações bem especiais, ela combina as ervas de acordo com uma proposta, por exemplo, tem uma aqui de limpeza, eu sempre tenho coisa dela na minha casa, tem aqui um de limpeza energética, tem outro que é um energizante, então, escaldapé, se você não está em São Paulo, não pode encomendar da Rô, você compra um sal grosso, compra uns chazinhos secos, umas plantas secas e faz o teu próprio. Escaldapé também é excelente nesse momento para gente, tá? É um aconchego que a gente dá para a homeostase do nosso corpo através da sola dos pés.
Se você for tomar café durante essa semana, coloca cardamomo e noz moscada. O café ele tem uma acidez muito alta, ele aumenta pita e vata. E aí o cardamomo e a noz moscada ajudam a reduzir um pouco dessa acidez excessiva do café no nosso organismo. Então, se você não consegue tirar o café, acrescente cardamomo e noz moscada. O Darshana é um processozinho do Ayurveda que eu deixei se vocês quiserem experimentar, que é você misturar, bater no liquidificador, triturar sal grosso com algumas ervas de limpeza. E aí você fazer uma leve esfoliaçãozinha no teu corpo antes do banho. Você pode fazer isso no dia da eliminação. O Garshan é muito legal, porque você está eliminando um pouquinho das toxinas do corpo, você já faz uma purificação na tua pele, tá? É bem simples, você separa um conjunto de ervas que são mais purificadoras. Aqui eu coloquei algumas dicas: tomilho, alecrim, manjericão, hortelã, arruda. Se você encontrar cânfora para triturar junto, fantástico. Se não encontrar, tudo bem. Tritura um pouquinho com sal grosso, e depois você mistura com um pouquinho de óleo de gergelim, essa misturinha que você fez, essa trituração. Espalha um pouco no teu corpo, vai para o banheiro, faz uma massagem suave em você, vai espalhando bastante no teu corpo, sente essa fricção, sente esse cheiro, esse perfume dessa limpeza que você vai estar fazendo na tua pele. Depois você toma banho, depois faz uma automassagenzinha. É fantástica a sensação, tá? De você passar essa leve esfoliação de sal grosso com ervas purificadoras no teu corpo. E aí você mistura o óleo de gergelim para não triturar tanto a tua pele, para não machucar a tua pele. Então você vem fazendo uma esfoliação levinha e isso que você triturou vai estar misturado com óleo de gergelim, que já vai dando uma leve nutriçãozinha junto. Bem legal de fazer, tem a receita aqui para vocês também. E o banho de ervas também, se vocês quiserem aproveitar, principalmente no final de semana, de pegar um conjuntinho de ervas, podem ser essas que vocês estão fazendo chás mesmo. Quem quiser dicas, a Rô sabe passar umas combinações para vocês. Peguem uma quantidade de ervas, façam como se fosse um chá mesmo, concentrado numa bacia. Você pode depois coar essas ervas. Tomou teu banho normal, desligou o chuveiro, joga esse chá no teu corpo. Não precisa tomar banho e tirar. Jogou o chá no corpo, aí se seca na toalha normal e vai pro teu dia, tá? Principalmente no final de semana seria legal a gente aproveitar para fazer. E tem aqui a dica, as orientações para vocês. Coloquei o composto Odias, que é uma coisa que eu gosto de passar, principalmente para quem tem muito pita na Constituição, que eu gosto de passar para quem tem uma vida mais ativa. Composto Odias, depois que você finalizou todo o teu processo do detox, você pode colocar ele na tua rotina por pelo menos aí uns 2 meses. Essa combinação da maca peruana, ashwagandha, tribulus, cacau, gengibre e canela. Compra todos esses pós, aqui tem uma proporção de quantidade, se você quiser duplicar para já ter isso pronto em casa, pode. Compre todos esses ingredientes em pó, nessas proporções você mistura, coloca num pote de vidro e aí você coloca uma colher de sopa cheia ou uma colher e meia de sopa em água, batido com leite vegetal, com fruta. O sabor não é tão legal, ele vai ter um amarguinho, então coloca uma fruta. Mas use ele como se fosse um remedinho natural também aí para te dar uma vitalidade, uma energia. Você pode utilizar ele depois de todo o teu processo. Terminou o processo, coloca ele na tua rotina, tá bom? Deixa eu só voltar aqui antes da gente encerrar para o chá da eliminação para eu mostrar para vocês. Vai estar aqui. Já coloco esse material lá no grupo para vocês. Eu queria só explicar para vocês não terem ele sem a explicação aqui, só o final, então. Ó, então no domingo, quem quiser, quem fez todo o processo 5 dias e quiser fazer a eliminação, no domingo você vai ter 60 ml de óleo de rícino. O óleo de rícino é importantíssimo aqui, tá? Eu sei que o gosto é ruim,
mas ele é muito importante, ele precisa ter. Você vai ter 60 ml de óleo de rícino, aí você vai pegar 2 colheres de sopa de uva passa, 7 ameixas secas, deixadas de molho na água por 2 horas. Se você quiser deixar de molho na água no dia anterior, não tem problema, porque você acordou no domingo e já vai fazer esse chá. 1 colher de sopa de açúcar mascavo. O comprimido Viretina, como você não tem ele aí, quem tá em São Paulo pode pegar comigo, tá? Ou folha de sene. Tá? Se você não tem o comprimido, você vai pegar 2 colheres de sopa cheias de folha de sene. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai cozinhar, ferver numa leiteira, onde você faz chá, ferve as uvas passas, as 2 colheres de sopa de folha seca de sene, as ameixas, o açúcar mascavo e vai reduzir essa quantidade de água pela metade. Então, você vai pegar uma vasilha e colocar 300 ml de água, junto com essas coisas todas aí. E aí você vai observar ferver, ferver, ferver até reduzir pela metade, ou seja, até ficar 150 mais ou menos ml. Ficou, desligou, coa, espreme bem, tem que sair esse caldo da fruta, da uva passa e da ameixa. Então, coa bem, pega bem esse caldo grosso. Pegou isso que você coou, mistura com 60 ml de óleo de rícino. Esse é o chá da eliminação, tá? Então, vocês vão tomar isso de manhã, depois de ter tomado o chazinho de erva doce, que tá a orientação lá pro domingo. Tomou, toma um copo de água morna em cima, tá? Se precisar, sentir que necessita, espreme bem as ameixas, pode ingerir elas junto. E você vai ter feito um sorinho caseiro, que é bem simples: 1 litro de água, 1 colher de sopa de mel, 1 colher de sopa, 1 colher rasa de chá de sal rosa, um limão espremido e 1 colher de sopa rasa de caldo de gengibre fresco, que é ralar o gengibre e espremer o caldo. Não deu para fazer isso com o gengibre? Põe ele em pó mesmo, mas se der para fazer, é melhor. Então, tenha esse soro, e aí, se você for ao banheiro, se você conseguir fazer a eliminação, você toma esse soro várias vezes. Já pode ir tomando uns golinhos dele antes, quando você sentir que já está quase indo eliminar, você já toma uns golinhos dele, tá? Isso você faz em casa, depois você entra naquela alimentação que estava lá. Quem não quiser fazer a eliminação, pode conversar comigo. Quem estiver desconfortável, não tem problema, tá, gente? Podem ir até onde vocês sintam que o organismo de vocês quer ser explorado, tá? Esse processo do detox, ele é muito importante. Se você quiser fazer ele completo, se você vê que está preparada, que quer experimentar isso, que quer aprofundar nessa experiência corporal, de ter essa dedicação essa semana para fazer isso, é fantástica, porque você vai experimentar todas essas etapas. Se não está encaixando na tua vida, se não está encaixando no teu momento, pega e faz por 2 dias, faz só no final de semana, experimente isso que está aqui, porque o mais importante é você sentir isso no teu organismo. Essa semana a gente vai continuar com os áudios das meditações curtas para focar nessa proposta que a gente está trazendo de criar um espaço para algo novo, importante poder brotar na nossa vida. Lembra que o nosso corpo é a casa da nossa mente, a casa do nosso sentir. Então, quando a gente mexe em coisas no nosso corpo com bastante vontade e consciência, a gente está mexendo em processos psicoemocionais junto. Então, as nossas emoções e a nossa mente estão ali presente. Então, o convite para vocês é que, independente de quantos dias vocês forem fazer, se vocês querem fazer completo, se vocês querem experimentar 1, 2, 3 dias, estejam muito presentes em observar, em escrever as sensações, em colocar a proposta de vocês, em colocar o sentido de vocês. Porque alimento, sim, influencia a nossa sensação corporal, influencia a forma como a gente lida com nós mesmos também. Então, a gente muda a alimentação, a gente cria também espaço para novas coisas se apresentarem. E esse espaço criado na mudança da alimentação, ele é favorável para a gente, faz parte da proposta.
mesmo que seja levemente desconfortável. Porque não esqueçam, a mente tem resistência à mudança. Então, pode ser que seja desconfortável. Legal? Dúvidas? Querem fazer comentários? Ou já passa seu número aí para quem quiser comprar esse calda-pé, já que esse negócio está sendo patrocinado pela Bumi. Obrigada, Mari. Mari, tem aquelas cápsulas também, eu esqueci o nome, Hum, que você mandou no grupo que podia comprar. a trífala. Ah, é. Já começa a tomar? Como que é? Quando que Quem, toma? a, quem pediu a trífala e a trífala já chegou, pode começar a tomar amanhã. São 2 comprimidos por dia. Toma um de manhã e um à noite, tá? Trífala fortalece muito a parede do intestino grosso. Então, ela ajuda nos movimentos naturais do nosso corpo. A Bia estava falando, né? A trífala solta ela quando ela está aí com essa alimentação diferente, né, nos Estados Unidos, e não solta o intestino da filha dela. Porque isso é muito relativo. A trífala não é para soltar o intestino, não é esse o objetivo. É para criar qualidade na parede do intestino grosso. Mas aí, dependendo de onde a pessoa está, com a alimentação dela, com os desafios gastrointestinais dela, pode ter algum efeito também de dar uma leve soltura. Mas não é o objetivo. O objetivo dela é fortalecer o trabalho do intestino grosso. Tá? Então, Rô, se chegou, já pode começar. 2 comprimidos por dia, um de manhã e um à noite. Tá bom? Mais alguma dúvida? Bia, pode falar. Eu sei que você tá sem inhame aí, é uma tristeza. Não tem inhame É, eu tô nessas. sem inhame, sem abóbora. Aqui só tem a abóbora de cabutiá no Halloween. Depois você não acha mais, não. O Halloween, lá onde ela tá, ela encontra abóbora até nas casas de É, construção de para vender. construção, para todo Mas, lado. Aqui mas tem para nessa vender. Mas época não nessa tem lugar época. nenhum. É só para tirar uma dúvida, porque eu Tá. gosto muito de chá com gengibre, igual você está falando aí, erva doce. Só que sempre me falaram que o gengibre sobe a pressão. Uhum. Tem isso mesmo? Uhum. Porque eu tomo remédio para pressão, né? Por causa da idade e tudo. Ele pode subir, principalmente por causa da rotina que a gente está tendo compatível com isso. No seu caso, Bia, deixa para você usar o gengibre, então, já que você está tomando remédio para pressão, só na panaceia, que é aquela antes do almoço, porque aí você vai almoçar e vai dar uma aterrada. Então, deixa o teu gengibre concentrado na panaceia. O teu chá faz só de erva doce ou erva doce com cominho, você pode fazer também, Tá. tá bom? Pra a gente evitar desconfortos possíveis. Já que você já não tem um inhame, não tem uma abóbora aí, vamos evitar outras coisas. Gente, mais alguma dúvida? Ellen, eu vou te mandar o material também, se você quiser brincar aí, tá? Tá Deguste. bom. Carol já fez, Noêmia, Thaís já fizeram também, Renatinha tá aqui, Tamar, tudo ok aí? Você já fez também um detox comigo, né? Já tá craque. Tá bom, queridos. A gente vai se falando no grupo. Comecem a fazer dúvidas. Tô lá, vou respondendo vocês, vou acompanhando, vou colocar o material agora para vocês. É, cuidado, não estressem por não estar dando conta de fazer a coisa à risca, tá? Adapta, você já sabe o objetivo. A gente já conversou aqui qual que é o objetivo. A gente já conversou quais são as limitações. A gente só não pode comer cru, a gente só não pode comer o que está aqui especificado que não pode. Se você precisou adaptar um pouco os ingredientes, se você precisou adaptar uma coisa ou outra, tá corrido, trabalho, tudo, você já tem o objetivo. Pega esse objetivo, pega essa proposta e cria o que encaixa para você. O importante é esse respeito de você caminhar com você nesse processo, perceber o que que é desconforto pelo desconhecido e perceber o que que é desconforto porque realmente não está encaixando na tua rotina.
Observa isso com clareza. Toma essa autonomia da tua vida e desse processo que você escolhe nas tuas mãos e cria ele da tua forma também. Isso é importante, tá? O único cuidado é quem vai chegar até a eliminação. Então, se vocês precisarem de qualquer dica pensando nisso, vocês me chamem, por favor. Domingo eu vou estar atenta. Inclusive, vou estar dando aula para a neta da Bia, então vou estar bem work com vocês. Tá bom, gente? Boa noite. Obrigada Boa pela noite. presença de vocês. Qualquer coisa me chamem. Boa noite. Obrigada, Mari. Beijo. Boa noite.